foi, sim, uma lástima hoje. Eu não imaginei que eu ia receber isso hoje. Em apenas 15 minutos de trabalho... Opa, acabei de receber uma oferta aqui, gente. Olha, é a primeira vez que eu estou realmente parando o carro para respirar, porque só que quando você declina, o seu nível de aceitação cai. E eu não quero que meu nível de aceitação caia agora nesse momento. Na verdade, essa era uma corrida de 3 dólares e 25 centavos. Só que o cliente deu um tip, ou seja, uma gorjeta muito de alto. 12,50. Se você não coloca tip, ninguém vai querer pegar a sua passagem, porque eu não vou fazer uma entrega de 2,75 dólares, exatamente. Eu não pago nem o consumo do pneu do carro. Sim, né? Você imagina, o cara compra do restaurante, já tem que dar tip lá. Ele põe no DoorDash e mais tip. É a fábrica de tip. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos para o nosso 4º dia de delivery na sexta-feira, que inclusive o primeiro dia que eu trabalhei foi uma sexta-feira, foi ótimo. Vou colocar o link aqui embaixo se vocês quiserem ver. Então estou indo para mais uma sexta-feira. O legal é que eu consegui agendar um pouquinho mais cedo, então eu vou começar das 10 até as 2 da tarde, são 4 horas de trabalho. Espero que eu consiga fazer bastante entrega hoje, que o valor seja muito bom, porque sexta-feira geralmente é bom. E eu coloquei aqui na tela, então eu vou entrar junto com vocês no aplicativo. Então vamos lá, que ele já mandou um recado para mim dizendo que eu começo a trabalhar em meia hora. Então deixa eu entrar aqui no aplicativo. Ele não tá deixando eu entrar nesse momento. Então, vou esperar mais um pouquinho para ver se eu consigo começar um pouquinho antes, que agora são 9h40. Agora, apareceu aqui, ó, ganhe por oferta, tá vendo? Então, eu vou clicar. E aí, ele já vai me dar um hotspot, que é aqui pertinho. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho alguns hotspots, mas tem um aqui bem pertinho. Ele está a 5 minutos daqui, então eu vou para lá e vamos ver que hora que vai sair esse pedido. E para você que está vendo o meu vídeo pela primeira vez, eu só estou trabalhando por oferta, eu não estou trabalhando por hora, porque por hora eles cobram 10 dólares a hora. Então às vezes eles podem te colocar 1 hora para fazer várias corridas longes e te pagar só 10 dólares. Então estava chegando aqui no ponto bom e acabei de receber uma oferta, não foi uma oferta boa, foi de 4,50 para fazer 10 milhas. Só que quando você declina, o seu nível de aceitação cai. E eu não quero que meu nível de aceitação caia agora nesse momento, principalmente numa sexta-feira. Então eu vou fazer esse pedido e vamos ver como é que vão ser os próximos. Hi. TNC. Okay, perfect. Got it. Bye. Have a good day.
acabei de entregar o pedido, então vou fazer aqui junto com vocês, porque o moço acabou de parar aqui e pegar. Então, take photo, eu não tirei foto. Vamos ver se ele aceita, porque eu acabei de pegar, vou tirar uma foto aqui do local. Completou o delivery e ganhei aí R$4,50. Ele tá pedindo para eu mudar de zona. Eu vou mudar para ver como é que vai ser. Então, vamos ver, porque aí eu já tô na zona certa. Eu só preciso... eu tô na zona certa, inclusive já tem um aqui na frente já. Deixa eu ver, porque aqui você consegue ver quanto tempo vai demorar o pedido. Então, estou numa zona muito boa por aqui. Tipo, a 1 milha daqui. Então, não compensa eu voltar a 9 milhas, né, que são mais ou menos 10 minutos, pra ficar na minha zona, sendo que a minha zona ali às vezes é um pouco pequena. Então, eu vou ficar nessa zona aqui, porque são 10 horas da manhã, eu tenho tempo de trabalhar, parar 2 horas e ir buscar os meninos. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu estava indo para a direção do hotspot e apareceu um pedido aí, acho que foi R$3,25, eu printei para vocês, que como eu tô dirigindo eu não tenho tempo de ver muito, eu só printo e aceito. E aí agora eu estou a 2 minutos do restaurante para poder pegar o pedido e levar para o cliente. Se não me engano, vai ser umas 5 milhas aí, vocês vão ver aí no pedido. E eu vim aqui num shopping retirar, ó que legal. É bom mudar de zona, porque aqui vai ter bastante opção, ó. É um shopping bem grande, tem bastante restaurantes aqui em torno. Então eu estou indo lá e vou retirar. Esse daqui é um pedido que tem bebida, então eles colocaram aqui para eu não esquecer. Vou até mostrar para vocês o passo a passo, então tem sempre que ficar atento e não esquecer. Eu entrei aqui, gente, mas eu tô perdida, porque é tanto entrada, subida. Olha esse shopping que grande que é, tá vendo? Então eu vou subir, que eu tô achando que é lá em cima. Ó, ele é muito grande. Eu venho, mas eu venho para passear, não venho para trabalhar. Então não posso nem querer ficar passeando. Aqui, galerinha, achei. Agora vamos ver como é que eu pego o pedido aqui. Hi, I have an order for Andy. Yeah, it's gonna be at our location downstairs. Just go down the escalator, you go all the way straight, and then before you hit the... A moça acabou de me falar que não é aqui em cima, que eu tenho que descer, seguir reto e virar à esquerda. Então vamos lá. Ai, achei, gente. Tava difícil. Tive que andar aqui, tô fazendo a minha caminhada do dia, mas achei a loja, essa daqui de baixo aqui, ó. Então vou pegar o pedido. Good morning. I have an order for Andy. She has a frozen lemonade as well. It's not like that frozen yet, but instead of the medium, I can give it the large. Okay. It's frozen, but not Okay, perfect. Can please confirm the order? Yes, already confirmed. I'm going straight to there. Thank you. Eu estou indo lá rapidinho, porque são 13 minutos para chegar e a limonada está gelada. Então tem que ser rápido para a limonada não ficar sem gelo, né? You think I'm around, right? But I do what thing is right. Can't handle you on my worst days.
I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays. I lost. Gente, parei dentro de um condomínio e não achava o apartamento da moça. Aí encontrei com ela, falei, preciso tirar uma foto do pedido. Ela, ai, vou fazer uma pose aqui pra você. Fez uma pose, eu tirei a foto. E agora, beleza, agora vamos ver o que a gente consegue de ofertas agora. Gente, eu entrei no carro, recebi o pedido, acho que foi 5,75, mais ou menos umas 5 milhas. Vocês vão ver aí na tela, vamos lá retirar. Thank you. Thank you. Gente, eu vim aqui no Starbucks, foi o meu primeiro pedido, é uma porta própria só para pessoas de Nordeste de aplicativo. Aí você coloca o seu pedido na frente de um scanner, ele escaneia o seu pedido e abre a portinha e você pega. Eu acho que eu não consegui mostrar direito para vocês porque eu tava tentando prestar atenção e entender como que era o funcionamento. Mas eu achei muito legal. Agora vamos lá entregar esse pedido. Acabei de entregar o pedido em mãos, por isso que eu não filmei pra vocês. E agora eu tenho 5 minutinhos pra voltar pra minha zona, que é a zona que eu peguei ali do shopping, que eu achei uma zona boa. Eu vou voltar pra lá e vamos ver quando que a gente vai receber o próximo pedido. Agora são 11h18. Parei aqui o carro, agora são 11h24, vamos ver quanto tempo demora para o próximo pedido. Olha, é a primeira vez que eu estou realmente parando o carro para respirar, porque eu fui de uma corrida para outra e não parei até agora. Pessoal, tava aqui, ó, começando a editar o meu vídeo do delivery que eu fiz ontem e acabei de receber uma oferta de R$10,50 para fazer 12 milhas e é nesse restaurante exatamente que eu estava parado aqui. Então eu vou lá buscar e vamos entregar. Peguei o pedido do cliente, eu não filmei pegando porque é muita coisa, mas 3 bebidas, assim, eu tava com a mão cheia. Agora a gente tem uma caminhadinha aí, temos 20 minutos para chegar, vamos lá. Entreguei o pedido, ganhamos aí R$10,50, acabei não filmando porque eu entrei num lugar de reabilitação de idosos, casa de reabilitação. Agora eu estou bem longe da minha zona e eu não quero mudar mais, porque senão eu vou ficar indo muito longe. Então eu vou voltar para minha zona, que é mais ou menos a 15 minutos daqui. Então vamos lá. Pessoal, estou voltando para minha zona de trabalho e a minha bateria, ó, vocês estão conseguindo ver, né? Minha bateria acabou e agora eu entrei na gasolina. Então, o meu carro, quando ele entra na gasolina, ele tem um motor como se fosse um motor de kart.
Não sei se vocês conseguem ouvir, ele fica fazendo barulhinho mais lá fora, aqui dentro não dá pra ouvir. E aí agora eu tenho metade, mais um pouquinho da metade do tanque para usar. Agora é meio-dia 42, eu estou indo para um spot que provavelmente vai sair pedido. Então vamos ver que com certeza hoje eu vou ter que abastecer o carro. Vou lá, exatamente onde eu estava indo, tá saindo pedido, 4 dólares, vou colocar aí na tela, são 5 milhas. Não acho que vale muito a pena, teria que ser mais de 5, 6 dólares, mas eu vou fazer para não ficar parado e também não chegar lá e não ter o pedido. Então vamos lá. Gente, por incrível que pareça, é no mesmo restaurante que eu acabei de entregar o pedido. Eu voltei para minha zona e vim pro mesmo restaurante. Olha que coincidência, vamos lá. Hi, it's for Savannah? Perfect, thank you. And then 3 spicy. You can write a note, you can't even post it. I don't wanna know who you're chilling with lately. Why you got the nerve? I don't even care about the lies. Now you ask me why I'm mad about it. Now you ask me why I'm mad about it. You're the one who left the night loud. Eu estou a 4 minutos de uma zona que já vai sair pedido, então eu tô indo pra lá pra não perder tempo. Então vamos lá. Eu voltei aqui pro spot do shopping, que é um spot que tá bem busy. Eu tenho apenas 15 minutos de trabalho. Opa, acabei de receber uma oferta aqui, gente. Que beleza, não ouvi. São 6 dólares e 60, 6 milhas. As milhas tá um pouquinho grande, mas temos 2 deixa eu aceitar aqui para não perder. Eu vou em 2 restaurantes pegar 2 pedidos e entregar para o mesmo cliente. Vamos lá. Hi, I have an order for Sarai. Okay, perfect. Thank you. Um pedido vai ser entregue para a pessoa aqui dessa loja e um outro pedido em outro lugar. Bom, a outra cliente, na verdade são 2 pedidos para 2 pessoas diferentes. E a outra cliente é a 2 milhas daqui 7 minutos. Vamos lá. Pessoal, agora 2h15, acabei de entregar o pedido. Acho que eu vou colocar na tela, acho que foi 6 dólares, 6 e pouco o final. E eu vou mostrar para vocês o sumário de hoje. Então, comecei às 9h40 da manhã, finalizei agora. Deu um total de trabalho 4 horas e meia. Só que o horário do dash time, que é o horário que eu estou ativa, da hora que eu pego o pedido até a hora que eu entrego, foram 2 horas e 54. Mas o total final foi 34 dólares e 60. Eu recebi, se eu for contar 4 horas de trabalho que eu fiquei disponível, eu recebi menos de 10 dólares por hora. Então foi, sim, uma lástima hoje. Eu não imaginei que eu ia receber isso hoje. Mas tudo bem, são dias e dias. Agora eu vou carregar o carro, né? A gasolina foi meio tanque aí.
Então eu vou carregar o carro e mais tarde eu volto pra gente fazer o resumo desses 4 dias de trabalho, se valeu a pena ou não. Oi pessoal, voltamos aqui para poder explicar um pouquinho como que foi o resumo desses 4 dias de trabalho. E eu aproveitei e chamei o meu marido também para ele poder analisar junto com a gente bater um papo com vocês de como que foi, se foi bom, se não foi, e passar mais detalhes para vocês. Então vamos lá. Tem que pôr pra começar a gravar aí, amor. Aqui, ó. Nós voltamos aqui, né, amor? Voltamos da onde? Eu terminei o delivery e foi de tarde. Mas peraí, calma, agora dá uma pausa. Você já... Bom, então, eu e a Amanda, a gente tem conversado bastante para entender se isso daqui é um negócio que vale a pena ou não vale, né? A gente vai fazer uma análise aqui dos horários que ela trabalhou, que geralmente pega um período da manhã e um período da tarde. Então vamos analisar aqui, ó, o primeiro dia que ela trabalhou, que foi a semana do dia 16 de setembro ao dia 22 de setembro de 2024, onde ela ganhou 43 dólares e 50 total, que foi num único dia, como você pode ver aqui na tela, que é os dias dos dashes, que foi dia 20 de setembro, numa sexta-feira. Então aqui, ó, que interessante, a gente tem logo aqui em cima o que se chama de Start Time e End Time, que é o do momento que ela abriu o aplicativo e o momento que ela fechou o aplicativo. Então ela começou a estar disponível para fazer dash entregas às 10h38 da manhã e finalizou o aplicativo a 1h36, certo? Isso. Nós temos aqui o que é chamado de Active Time e Dash Time. Dash Time quer dizer o momento que você abre o aplicativo e fecha o aplicativo, o momento que você está disponível para receber chamadas. E o Active Time é o período que você está de fato fazendo uma entrega, certo? Isso. É do momento que você clica, que você aceitou a oferta, vai no restaurante, pega o pedido e entrega para o cliente. É esse o que eles contam o horário ativo. Então, isso quer dizer que você teve aí 53 minutos de período sem receber nenhuma oferta. Ou que eu tô saindo de uma área indo para outra para pegar mais ofertas, ou eu tô parada no carro. Exatamente. Isso aqui é um ponto interessante que eu costumo dizer, que todo mundo conhece, time is money, tempo é dinheiro. Dessas 3 horas que ela trabalhou, quer dizer que 54 minutos ela ficou lá disponível, sem poder fazer outra coisa assim, disponível para receber chamada. E isso é um ponto interessante, que aqui nós aprendemos que vale muito a pena trabalhar com mais aplicativos de entrega do que o apenas único, porque você ficou 53 minutos esperando para ver o que vai acontecer, né? E nesse período que ela trabalhou, de fato, de 2 horas e 57, ela teve 5 entregas, né? O que chama aqui de deliveries e offers. E aqui é o sumário de cada uma delas. Então vamos olhar essa primeira do Jollof House. Que foi a mais alta, inclusive, né? Que foi uma entrega de 15 dólares e 75 centavos. Se a gente olhar aqui, na verdade, essa era uma corrida de 3 dólares e 25 centavos. Só que o cliente deu um tip, ou seja, uma gorjeta muito de 12,50. 4 vezes, quase 3 vezes mais aí do que o valor de fato do DoorDash. Essa daí, quando vocês forem lá no meu primeiro vídeo, vocês vão lembrar. Quem assistiu, quem não foi, o link vai estar aqui embaixo. Essa foi uma corrida que era, se não me engano, 15 milhas, 12 milhas, era bem longe. Mas como eu vi 15 dólares, eu falei, eu vou pegar. Mas aí a gente analisando agora, depois que eu fui ver que realmente o cara deu um tip muito alto pra pessoa ir entregar, porque tava muito longe. Se fosse só 3, 4 dólares, ninguém iria aceitar essa oferta. Então o cara, ele já deve ser um usuário assíduo do DoorDash e já sabe que, se eu for pedir algo longe da minha casa, eu vou ter que dar o tip alto, né, pra pessoa entregar. Então, essa daqui é um caso raríssimo. Eu acho que alguém dá 12,50 de tip, né? Eu acho que foi um caso bem atípico. Aí você tem uma outra entrega de 9 dólares, que é na Snap Salads, que é onde o DoorDash cobrou do cliente 4 dólares de entrega e ele deu mais 5 de tip. Também foi generoso.
Na verdade, eu acho que o DoorDash cobra mais do restaurante, ele só me dá uma porcentagem aí, que foi no caso $4, e as tips até que foram altas nessa sexta-feira. O DoorDash ele cobra do restaurante, isso, né? Mas aí ele me dá uma parte do que ele recebe, né? Na verdade, isso é um ponto interessante. No valor, né, vamos imaginar o prato de salada $10. Quando o cara compra por DoorDash, ele vai descontar desses $10 do restaurante. Então, Sim. geralmente, o restaurante vai ter que aumentar um pouco o valor dos pratos dele para compensar, senão ele toma prejuízo, né? Aí você tem um outro aqui, da Napoli's Italian Restaurant, onde a entrega Dash é $2 e o tip de $5, né? Você vê que geralmente o tip a gente tá vendo aí é $5, $3 o próximo. Isso é muito a cargo da pessoa, porque o outro é do Chicken Fill A entrega foi $2,75, ele colocou de tip $3,50. O que eu acho, eu não sou um usuário do DoorDash, mas se você não coloca tip, ninguém vai querer pegar a sua passagem, porque eu não vou fazer uma entrega de $2,75. Exatamente. Eu não pago nem o consumo do pneu do carro, né? E aqui você teve um outro de $5,50, que eu acho que foi o seu primeiro pedido do dia. Olha só, o cara não deu tip nenhuma, o customer tip 0 e a entrega foi $5,50. Só que o DoorDash foi $5,50, não foi um valor tão baixo ali se você for ver os outros, né? Então, pra mim, você trabalhou 3 horas, né? 2 horas e 57 e ganhou R$43,50, pra mim, eu acho que é um valor ok, se isso fosse constantemente. Se você dividir aí por 3, né? 43. Agora vamos fazer uma calculadora aqui. A calculadora tá aqui. Então, quanto que é que deu? R$43,50. R$43,50 dividido por 3. Não, você fez vezes, amor. R$43,50 dividido por 3. Deu R$14,50 por hora. Deu mais do que se eu fizesse. Lembra que eu falei pra vocês, eu trabalho por oferta, eu não trabalho por hora, porque por hora eles cobram $10 a hora. Então, eles podem fazer eu rodar muito pra ganhar $10. Eles cobram, né? Eles vão te pagar $10. Eles me pagam $10. Então, você vê que nesse dia eu trabalhei 3 horas, compensou, eu ganhei mais do que eu faria por hora. Então, o compensar é relativo. Se você colocar, é o que eu falo pro meu marido, eu fiquei 3 horas ali disponível, mas eu trabalhei 2 horas. Se você colocar que foi o horário que eu trabalhei, eu ganhei mais do que 14, mas é o que o Márcio fala pra mim também. Você tá disponível pro Fiquei trabalho. 3 horas disponível, então eu ganhei aí 14,50 a hora. E aí vamos imaginar que calcular o consumo de energia para cálculo é uma coisa difícil. Então vamos imaginar que nesse dia, entre custo de pneu e de energia, vamos chutar aí que isso daí você gastou, sei lá, $3. Vamos dar um chute, que não dá pra saber, é difícil. É o que eu falo nos vídeos. 11,50. Eu falo nos vídeos que geralmente eu tô gastando mais energia quando eu vou pegar gasolina, as corridas acabam, mas é o que eu falo, o meu tanque de gasolina eu gasto para completar ele uns $5, $6, porque é um tanque pequeno. E a energia aqui em casa é muito relativa, porque a gente tá economizando. Agora a gente vai entrar no outono, então não vai gastar tanto energia como foi no verão. O custo de quilowatts é mais barato do que no verão. É difícil você calcular com um carro elétrico. Porque muita gente pergunta o quanto eu gasto na bateria, né? Então é muito relativo, é difícil passar esse valor exato. Bom, esse foi seu primeiro dia, eu tinha ficado até... Ficamos impressionados. Não impressionado, mas fiquei... Bom, não é de todo mal. Assim, não é um negócio que você sustenta uma casa. Vamos ser bem sinceros aqui. Você ganhar R$14,50 por 3 horas por hora, putz, assim... Não dá pra você sustentar Teria muita que trabalhar coisa. muito. É o que as pessoas sabem. Não é uma média que você vai ter uma vida ok aqui. É o que eu vai tento passar é o que eu tento passar aí pra vocês do canal. Por exemplo, alguém que chegou aqui, que tem toda a documentação legal, porque no caso do DoorDash, você tem que ter o SSN, tem que ter a Driver License, então assim, você tem que estar legal aqui. Então, pra quem vem aqui e fala, bom, como é que eu posso começar a trabalhar? O que eu posso fazer? Eu não tenho inglês. Então, esse é um dos trabalhos que você não tem tanto contato, assim, de ter que ter muito inglês. Então, a pessoa às vezes está começando, quer ganhar um dinheirinho, quer ajudar o marido em casa. Então, é uma opção de trabalho, mas não é uma coisa que você vai se sustentar. É aquele negócio. Né? Esse dia deu bom, R$14,50 por hora, por conta de um tip raríssimo.
Agora a gente vai analisar os outros dias que, na minha visão, você pagou para trabalhar. Na verdade, se a gente diminuir aí o tip de 12 para 3, 4 dólares, aí teria diminuído para uns 30 dólares. Então teria ficado bem baixo. Vamos ver o outro dia que você trabalhou mais dias na semana, do dia 23 ao dia 29 Eu trabalhei 3 dias, isso. Que você ganhou 92,35. Então, olha só. Do dia 23, ela trabalhou no dia 23, 2 períodos. No dia 26 e no dia 27. Então você teve aí, ó que interessante, um total de horas abertas no aplicativo de 11 horas e meia e um total ativa de trabalho 7 horas e 8 minutos. Então você está falando que, você ficou 4 horas inativas. Não, isso daí acho que eles estão contando todos dos 3 os dias. Ah, tá, Exato, tá bom. Amanda. 5. Então você ficou 4 horas inativa. Sim. Né? Que é bastante, por isso que é importante você ter outros aplicativos ali, porque ficar essa hora olhando pro céu ali, putz, agora né? Vamos abrir dia a dia que fica mais fácil de visualizar. Então na segunda-feira você trabalhou 1 hora e 27, onde horas ativas foi 1 hora e 7, né? Período de início das 9 às 27 às 10h50 da manhã, né? Você fez 3 entregas. Esse foi uma segunda-feira? Foi segunda de manhã. Um horário até bem ruim, porque 9h30 tá todo mundo, começou a pegar, tomou aquele café dentro do trabalho, conversou e vai começar a trabalhar. Então, também não é um horário... É que como eu falo, eu não consigo entrar no aplicativo e já trabalhar. O DoorDash tá me deixando fazer schedules, né, agendamentos. Então, nesse dia eu tive que picar para poder gerar aí mais ou menos umas 3, 4 horas no dia. Mas eu acho que o ideal é trabalhar perto da hora do almoço. De manhã não é tanto pedido como perto da hora do almoço. Isso é um ponto interessante, que você não escolheu assim, esses eram os horários disponíveis, senão nem tinha. Para aquele horário que atendesse, tinha outros horários. E tanto que o outro acho que começa às 11h30, então acabou ali praticamente. Vamos ver esse aqui primeiro. Vamos lá. Então aqui, ó, você fez uma primeira entrega no Total Wine, aonde R$3,50 foi cobrado de DoorDash, 3 de tips. Aqui você fez uma outra entrega de R$3,25, 0 de tip. Essa daí foram aqui pertinho, poucas milhas, né? Então... E aqui uma outra entrega de R$2,50 e $1 de tip. Sim. Pra mim, isso aqui, R$13,25 por 1 hora e meia de trabalho, baixo. Fora o custo, é baixo, é bem baixo assim, né? A gente colocando na perspectiva aí que eu não sei nem te dizer, um lanche custa, um McDonald's aqui que é bem fraco, o McDonald's aqui nos Estados Unidos, pra nós. Custa 9 mais tax, não sei, fico na dúvida aqui. Aí no período da tarde, das 11h20 a 1h24, que é um horário bom, horário de almoço. Já melhorou um pouco, né? Você trabalhou 2 horas e 3, ativas 1 hora e 37. Você teve a sua primeira entrega de R$5,50, o cara não deu tip. E vamos falar um pouco de tip, pessoal. Esse negócio de tip aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, eu acho que aqui é mais ferrenho ainda, porque a pessoa se sente, geralmente na obrigação de dar, é 18% para cima. Então você imagina, o cara compra do restaurante, já tem que dar tip lá. Ele põe no DoorDash e mais tip. É a fábrica de tip. Então assim, no fim de tip aqui, se o cara for ficar dando para tudo que ele compra, segmentado, é 15 pau de tip. Eu não vou dar isso. Não tem condições. Entendeu? Eu também não sei se eu daria, então... Então aqui, eu nem julgo pelos caras que não dão, sabe? Aí aqui, ó, outro pedido também que a pessoa não deu tip, né? Então, parece que na sexta-feira deram mais tip do que, aqui, por exemplo, essa segunda. DoorDash 2, tip 3, e aqui você pegou também perto de casa, ó. Então esse dia você nesse período só uma entrega te deu tip, né? E aí você vê que você pegou $16 nesse período da tarde. Foi melhor do que então, na manhã. Você trabalhou 1 hora e 27 mais 2 horas, você trabalhou 3 horas e meia. Então, 13 com 16 dá 29 dividido por 3. Então, aqui, ó, 29 dividido por 3. Você ganha 9,66 menos os custos. Você tem que ter aquele custo de energia, pneu, né? 9,66 por hora, né? Então,
essa foi a segunda-feira. Agora já na quinta-feira aqui, que melhorou, é 28,50. Foi praticamente a mesma coisa. Porque você trabalhou 3 horas e meia, ativas mesmo, fazendo os entregas 1h30. Então, você ficou 2 horas sem trampar. Você pegou esse dia, se não me bom. engano, eu peguei umas corridas bem longas. Teve dias que eu peguei corridas longas. Então, às vezes, você tá parado num lugar, você acabou de fazer a entrega, e aí você tem que nem eu expliquei pra vocês, voltar pra hot zone. Se você ficar ali, você não vai receber o pedido. Quem vai receber é aquele entregador que tá ali perto. Então, você tem que sempre que ficar próximos dessas hot zones. Então, tem isso também, porque se o cara tiver na gasolina, ele tá gastando gasolina. Na energia, meio que você passa aquele pano que não dá pra você entender muito. Né, o carro elétrico, mas na energia o cara, então ele gasta uma gasolina voltando sem pegar a coisa na volta, ele tem que voltar para a zona dele. Sim. Né? Ou você decide ficar naquela zona que é o que eu falo pra vocês, mas aí vocês vão ficando às vezes cada vez mais longe, né? Quem tem compromisso que nem eu, buscar a criança na escola, então tem que prestar muita atenção no horário, porque se vocês forem mudando de zona, daqui a pouco está 1 hora de casa, depois tem que voltar tudo, né? Então, ó, você ficou 3 horas e meia, você fez 5 entregas. Nessa primeira entrega, $2 de entrega, 3 de tip, né? Nessa outra aqui foi 4 de tip, 2 de mais, entrega. Outro 4,50 de tip, 3 de entrega. Fica sempre em torno, parece, de 5, 6 dólares. Então aqui você ficou 3 horas e meia para $28, dá quanto? Vamos ver. 28 e quanto? E 50. 28,50 dividido por 3, 9,50. Lá de novo, outro dia que só tira os 50 centavos, vai, 8,70, vai, vamos pôr $1 de consumo. Outro dia que você ficou 8, 9 por hora, é baixo, é bem baixo. Sim. Né? Isso foi no dia 26. Foi na quinta, isso, aí na sexta-feira que foi hoje, né, que a gente finalizou. Mas você ficou mais tempo trabalhando, você ficou 4 horas e meia trabalhando. Que eu comecei mais cedo, eu consegui entrar mais cedo. Você pegou um bom horário, porque para quem não conhece aqui nos Estados Unidos, é muito comum haver o brunch. Brunch não é nem almoço e nem café da manhã, é um entre. Né? Então esse período das 9h40 numa sexta-feira, às 2h14, pega o brunch mais o horário de almoço, né? E você ficou 4 horas e meia disponível, trabalhou 3 horas praticamente, 2 horas e 54. Aí você fez um pedido, esse antes, ele foi dentro de um shopping, isso aqui, né? Foi dentro do shopping que eu falei pra você. Que eu acho que não compensa. Fui pra uma outra região aqui perto, exatamente. Porque não compensa, porque veja, eu já fui naquele shopping, você ganhou só $3,25, você teve que parar o carro no estacionamento, andar até lá dentro do shopping, que, é uma andadinha até o meio, porque esse lugar fica no meio do shopping. Então, o tempo que você gasta, o seu tempo mais a direção, pra mim não compensa esses $3,25, porque dentro de um shopping é um bagulho que você tem que parar a carro e ficar andando lá dentro. Mas aí você tem que avaliar, porque se você começa a rejeitar os pedidos do DoorDash, ele começa a diminuir e te dá menos ofertas. Então tem que tomar muito cuidado com essa. Foi o que eu tinha comentado com o Márcio. Eu estava aceitando a maioria das corridas para o meu nível de aceitação ficar lá bem alto, próximo do 100%. Mas tem essa questão também, né? Dos custos. Aí você já tem esse que é um outro Starbucks aqui, né? O DoorDash aqui. Por favor. Quer abrir pra Milly? A cachorra tá chorando, não tem que abrir a porta. Acostumou. Ela acostumou ir pra fora. Bom, e aqui olha só que interessante. Ela tem uma outra aqui que foi de $10,50, né? A tip foi de $5 e a entrega de $5,50. A outra foi de $3,50, tip de $3,10, né? Mesmo cenário aqui. Então, por exemplo, nesse 4 horas e meia aqui, se ela pegou 34,60 dividido por 4, 34,60, 30,60 dividido por 4, 8,65. Então esse dia foi pior ainda, apesar dela ter faturado 34,60 mais do que os outros dias, o horário trabalhado foi muito maior. Então nessa
o valor hora caiu para 8,65 na sexta-feira. Sim, fiquei muito tempo parada, não foi 4 horas? Ó. Esse aqui foi o pior. Apesar de você ver aqui e falar, nossa, sexta-feira foi bom. Na verdade, foi seu pior dia. Porque você for dividir por horário, por horas trabalhadas, deu 8,65 menos o custo do carro, né? E é o que depois eu tava conversando com o Márcio e até alguns de vocês também mandaram bastante comentários para mim para fazer por outros aplicativos também. Então eu já me cadastrei no Uber Eats. Eu esperei praticamente aí uma semana, porque você tem que mandar toda a documentação, eles fazem o background. Então, assim, essa semana que vai entrar agora, eu já consigo fazer pelo Uber Eats. Então, eu vou ter aí 2 opções para trabalhar. Então, vamos ver como é que vai ser. A ideia é que você fique menos tempo ociosa. Porque... Mas, assim, para vocês terem uma noção que esse é o tipo de trabalho, pessoal, que eu vejo isso como complementar. Vendo sem sincero, tá? Não acho que isso daqui é um valor que você consiga se sustentar. Você pode, sabe, a não ser que a pessoa trabalhe que devote a vida para isso. No meu caso, eu trabalho o que eu falo, 3 horas só, para também passar uma visão para vocês, para pegar uma experiência. Tá sendo um processo bem legal, eu tô aprendendo bastante coisa, mas não é uma coisa, né, sustentável. Não, mas ó, eu vou te dar um exemplo. Se você fazer isso vezes 8 horas... Não, mas vamos usar uma média aqui, que a média de horas, já tirando o gasto tudo, a média de valor hora que você vai ganhar por uma semana é $8, tá? Ou até, se for o caso, você pode até pôr aquele que não é oferta, você ganha por $10 por hora, né? Não sei como funciona. Você trabalha por hora. Vamos imaginar o seguinte, você trabalhou 40 horas por semana, né? Uma jornada de 40 horas por semana, vezes... que seja $9 a média, né? De tudo. Você ganhou $360 na semana. É muito baixo. Vezes 4, coloca aí. Vezes 4, se for o mês inteiro, 1.440, meu. Aí... Mais os custos, né? Que é o que a gente tá falando. Não. Isso daqui, eu já pus aquele valor hora já descontando. Tá. Mano, o coisa. Então assim, 1.400, então vamos imaginar aí. Disso daqui, se você fosse só viver com isso, trabalhando 8 horas por semana... 40 horas por semana, final de semana você quer relaxar e tal, você fazer 1.400. Aí você começa a tirar energia que você paga da sua casa onde você mora, água, imposto, aluguel, você tem que comer, você tem que fazer compra. Não é uma coisa que a pessoa consegue, tipo, viver, se sustentar. Vai dever, eu acho que no banco. É isso que a gente falou, pode ser uma coisa complementar, né? Você tem que ter aí mas nesse caso não tem que ser complementar. Coloquei 40 horas por semana. Aqui não tem como ser complementar. Eu digo alguém para ajudar nos gastos da casa. Por exemplo, eu trabalhando todas essas horas, entendeu? Tá. Não, isso aí é uma pessoa, isso, é óbvio, né? Se você põe 2 mas não pessoas... que teria, não que bancaria a casa, né? Não bancaria, né? Porque isso... Não dá para ter noção com carro de gasolina, eu não consigo ter noção hoje o quanto a pessoa gastaria, porque o seu é energia, então gasta pouco. Mas o carro na gasolina aqui é quente pra caramba, é ar-condicionado ligado, não tem como você trabalhar sem o ar-condicionado, né? Então tem esse gasto a mais. Então eu imagino que os gastos são altos. Não acho que isso daqui é um trabalho que eu falaria, vou para os Estados Unidos, eu vou lá tranquilo que eu vou trabalhar de entregas de Uber Eats, de DoorDash. Não acho que é algo... Vai passar perrengue, essa é a real. Então... Vamos ver como é que vai ser essas próximas semanas, que eu vou trabalhar com 2 aplicativos. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, querem mandar aí pra gente, coloquem aqui nos comentários, que aí a gente pode tentar fazer um outro vídeo, também mostrando outras opções aí de aplicativos disponíveis que tem aqui. Então deixem todas as suas dúvidas aqui que a gente volta para esclarecer aí pra vocês, tá bom? E não se esqueçam, se vocês não são inscritos, se inscreva no canal aqui embaixo, deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, mande para mais pessoas e a gente vê vocês no próximo vídeo. Bye!